Olá, ouvintes do Pauta Pública. Eu sou Andréa Dipp, divido os microfones desse podcast com a Cláudia Jardim. Oi, Jardim. Oi, Dipp. Oi para você que acompanha a gente aqui no Pauta Pública. Numa praia ensolarada, um homem com sotaque carioca vestindo uma camisa azul entrevista uma garota loira de biquíni amarelo. Sorridente, ele pergunta: "E aí, ano que vem aperta onde?" E ela responde: "Em 22 ou 17. A praia, o homem, a mulher, o mar, nada disso é real. Mas a indicação de voto é um dos tantos dilemas que a sociedade vai enfrentar e com um elemento ainda mais desafiador, que é o surgimento de ferramentas hiperrealistas de inteligência artificial. A cena que descrevi é parte de um compilado de vídeos curtos que foram criados com o novo modelo de IA da Google, o Veo 3, que é capaz de criar vídeos super realistas com som, inclusive em português, e que foi lançado em maio de 2025. Com apenas um mês desse lançamento, essa IA já se tornou uma febre e foi utilizada inclusive numa peça publicitária do governo do estado de São Paulo, cujo tema é o futuro do centro paulistano. Essa é a velocidade que as coisas andam caminhando com essas ferramentas. E é muito mais rápido do que a gente, como usuário, consegue acompanhar e, claro, ainda mais rápido que as instituições que devem colocar certa ordem nisso tudo. E se antes a gente tinha montagens toscas no WhatsApp capazes de causarem um estrago, imagina agora com essas ferramentas cada vez mais realistas e convincentes. Quase 90% da população brasileira admite ter acreditado em conteúdos falsos. É o que revela uma pesquisa do Instituto Locomotiva, obtida com exclusividade pela Agência Brasil. Segundo o levantamento, 8 em cada 10 brasileiros já deram credibilidade a fake news. Mesmo assim, 62% confiam na própria capacidade de diferenciar informações falsas e verdadeiras em um conteúdo. Essa realidade em que é possível distinguir por alguns detalhes um vídeo verdadeiro de um criado por IA está virando o passado aos poucos. E mesmo para olhos treinados, um dos temores é que com a velocidade dos feeds de notícias e a busca por vieses de confirmação, as chances desses detalhes serem notados são cada vez menores. A gente está falando de uma tecnologia cujo funcionamento ninguém sabe exatamente como é. Nem as empresas que criaram esses modelos, como admitiu o CEO da Anthropic, uma das principais concorrentes da OpenAI, Dario Amodei, em 2025. Existem inúmeras questões éticas envolvidas em sua produção, desde roubo de artistas a coisas sérias envolvendo o meio ambiente, precarização do trabalho, fora erros e alucinações, e a capacidade de alterar a relação que as pessoas têm com o aprendizado, com o trabalho e com a própria percepção da realidade. E tudo isso nas mãos das Big Techs, que abraçam sem pudor alguns governos autoritários e perseguidores de minorias. O futuro da distopia chegou mais rápido do que se esperava. E no episódio de hoje, o Pauta reflete se a gente vai conseguir reverter essa situação e se preparar para essa nova realidade. O tempo para isso é cada vez mais curto. Por enquanto, o que temos é o PL 2338 de 2023, que propõe um marco legal da inteligência artificial no Brasil. Ele foi aprovado no Senado Federal em dezembro de 2024 e agora está em tramitação na Câmara dos Deputados. Isso, em tempos de IA, um ano, é um tempo enorme. Pouco mais de um ano, aliás, é o que falta para o começo da campanha eleitoral de 2026, que garante ser mais uma prova de fogo para a democracia e não só para ela, mas também até para a própria realidade como a conhecemos hoje. Então, para a gente se aprofundar nesse cenário, o Pauta de hoje recebe Ergon Kugler, pesquisador sobre políticas públicas, desinformação, conspiracionismos, IA e Big Techs. O nosso convidado já está aqui a postos para essa conversa, mas antes a Dipp tem um recadinho que também é um dos assuntos urgentes da nossa época. O mercado de apostas online movimenta bilhões no Brasil. Mas você já se perguntou quem realmente está lucrando com tudo isso? A Pública lançou uma campanha de arrecadação para investigar o mercado das bets no Brasil. Mas para desvendar esse império, a gente precisa do seu apoio. Doe agora no Pix da Pública, contato@apublica.org. Você aposta no jornalismo que não se vende e a gente investiga o jogo. Enquanto você vai fazendo seu apoio aí, a gente vai seguindo com o Pauta aqui. Ergon, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Bom, muito obrigado, uma alegria estar aqui. Acho que a gente tem bastante coisas para discutir sobre esse bicho-papão chamado inteligência artificial, né?
Hugo, as tecnologias baseadas em inteligência artificial avançam de um jeito que está cada vez mais difícil entender, assim, à primeira vista, se uma imagem foi feita por inteligência artificial ou não, né? Eu acho que a gente pode fazer uma aposta aqui e atirar a primeira pedra quem não caiu nessa história do canguru que estava tentando abordar o avião. Então, quais são as consequências disso, né, do uso da inteligência artificial, para além dos memes que a gente pode, enfim, acabar rindo no final das contas, quando a gente pensa em cultura e democracia? Primeiro, a gente sempre imagina na imagem gerada, né? A gente fala da IA generativa. E aí, claro, a gente tem dois principais tipos de conteúdo. Os conteúdos que a gente fala que são estáticos, parados, são as imagens. Imagina você ver uma foto, por exemplo, de um político supostamente ganhando alguma coisa de um empresário. Então, isso aqui pode abalar até disputas eleitorais com imagens feitas por inteligência artificial. Mas cada vez mais a gente tem visto conteúdos audiovisuais. Então a gente está falando de vídeos editados, de sons. Isso às vezes a gente esquece, mas também tem deepfake, que é um termo utilizado para essas tecnologias de alteração de conteúdo audiovisual com inteligência artificial, especialmente, mas também tem deepfake com voz. Então tem pessoas, por exemplo, que têm se passado por outras para poder ali induzir uma opinião, influenciar outra coisa. Vale a gente lembrar que nos Estados Unidos, agora, durante as eleições entre o Joe Biden e o Donald Trump, tiveram áudios falsos sendo divulgados do próprio Biden, como se ele estivesse ligando para as pessoas para elas deixarem de ir na votação das prévias, ou então votarem diferente, e tiveram pessoas que infelizmente acreditaram nisso. Então, o avanço da tecnologia saiu de uma dimensão que é só a gente ter uma imagem, uma montagem ali parada, estática. Agora a gente tem vídeos cada vez mais reais e às vezes a própria voz já é usada para manipular alguma coisa. Só que isso tudo aqui, às vezes a gente pensa só num conteúdo gerado, é a chamada IA generativa. Mas a inteligência artificial ela também pode ser usada de forma maliciosa em outras frentes. Por exemplo, existem hoje bots, robôs, contas automatizadas que ficam infiltradas em grupos de WhatsApp, em grupos de Telegram, só esperando uma pessoa falar uma palavra gatilho. Então, por exemplo, imagina um grupo de um assunto aleatório, as pessoas que são de um bairro tal, de uma cidade aqui próximo, por exemplo. Aí a pessoa, de repente, fala a palavra saneamento, a palavra água, a palavra moradia, a palavra energia elétrica, o que quer que seja. E aí a gente tem contas automatizadas já identificadas em vários cenários que essas contas chamam a pessoa no privado, uma inteligência artificial, uma IA, um robô, chama essa pessoa no privado, convidando, por exemplo, para entrar na rede de determinado político ou de determinado grupo, né? Então, a inteligência artificial, para concluir, para muito além de só a chamada IA generativa, que gera imagem, gera vídeo, deixa às vezes a gente chocado do quão real parece, ela pode estar muitas vezes influenciando a política até pelos bastidores, sem nem precisar mostrar uma cara, ainda que seja uma cara gerada por inteligência artificial. E o projeto de lei número 2338, né, que regulamenta a inteligência artificial no Brasil, foi aprovado no Senado, encaminhado para a Câmara dos Deputados para aprovação final. Qual é a avaliação que você faz desse projeto de lei? Ele é suficiente para proteger a população do uso indevido de tudo isso que você está falando? Olha, o projeto é um passo zero, na verdade, para a gente conseguir colocar um mínimo de responsabilização para quem desenvolve a inteligência artificial. Então, imagina o seguinte: qualquer plataforma que a gente acesse de compra, por exemplo, hoje, a gente tem diversas que a gente pode fazer compra online, vender produtos, comprar. Lá, por trás daquilo, tem uma inteligência artificial, tem um algoritmo, tem alguma coisa decidindo para quem que o seu anúncio vai chegar e para quem que ele não vai chegar. Só que essa inteligência artificial também, com base em vários parâmetros, ela pode decidir se quando você está anunciando lá para vender bombas de chocolate, você está anunciando uma comida ou você está anunciando algo explosivo. Então, esse tipo de relação cuja uma decisão ela é feita a partir de uma inteligência artificial, ela precisa de alguma forma ser responsabilizada. Porque, veja, quem decidiu colocar uma IA ao invés de um ser humano para moderar, para decidir, para avaliar se aquilo é justo ou não, foi a própria plataforma. Então ela precisa arcar com a acurácia, com a consequência daquilo. Eu dei aqui um exemplo dos mais inocentes possíveis, que é uma pessoa querendo vender alguma coisa, mas isso daqui afeta em todas as outras áreas.
A proposta proíbe o desenvolvimento de sistemas de IA que tenham risco excessivo. Entre eles estão os de armas autônomas que podem atacar alvos sem intervenção humana. O uso de técnicas subliminares para induzir comportamentos de risco. Sistemas que possam estimular abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes. A avaliação de traços de personalidade e comportamento para prever o cometimento de crimes. A classificação de indivíduos com base em seu comportamento social ou personalidade para determinar o acesso a bens, serviços e políticas públicas. Imaginem o seguinte: câmeras de vigilância, que é um tema que tem aparecido cada vez mais. Uma câmera com identificação de inteligência artificial olhando para uma pessoa e decidindo que ela é uma criminosa. Ela vai para julgamento, passa pelo processo, a câmera atesta que é ela, e às vezes isso daqui no vai e vem, ela fica semanas numa cadeia aguardando um julgamento adequado. E depois descobre no fim que não é ela. Esse tipo de história, que parece abstrata, imaginativa, tem acontecido em diversos cenários. E eu digo mais, acontece mais com a população preta e parda. Aí o fato de ter uma legislação que força a responsabilidade de quem usa aquilo, faz com que a pessoa tenha que desbancar um pouco mais ali de dinheiro. Então ela vai pensar duas vezes antes de colocar uma IA para decidir no lugar de um ser humano. Ela vai pensar duas vezes antes de contratar um modelo mais barato, só que coloca em risco pessoas para serem presas injustamente, né? Então esse projeto ele é muito importante nesse sentido, mas tem vários outros, e que se me permite aqui destacar em 10 segundos, muito brevemente, a gente tem dois que são muito importantes, que são temas ali próximos, que é o 2630 de 2020, foi apelidado de PL das fake news, mas que é engraçado porque ele nem tem a palavra fake news dentro do corpo dele, ele trata muito mais sobre também a responsabilidade das plataformas digitais sobre o conteúdo que circula nelas, né? E um outro que também passou pelo Senado, está em discussão hoje na Câmara dos Deputados, que é o PL 2628 de 2022, que tem sido chamado de PL das crianças e dos adolescentes no ambiente digital, que prevê, por exemplo, aí sim, regras direcionadas para um público que pode ser vítima direta até mesmo de uma inteligência artificial querendo aplicar golpes e fazer ali ações indevidas com crianças e adolescentes. Você falou que a gente está no ponto zero. Você podia detalhar para a gente, então, assim, quais são os aspectos mais importantes dessa lei que, se aprovada, a população vai se beneficiar de alguma maneira? Quais são os aspectos aí que você destacaria nesse projeto de lei? E o que está faltando? O que não foi discutido e que deveria estar no escopo dessa lei? Acho que um ponto-chave do PL 2338 de 2023 é a questão de criar um sistema nacional de regulação e de governança de IA. O grande pulo do gato é quem vai ser o membro desse sistema. Tem disputa entre a NPD, entre o Comitê Gestor da Internet, vários setores. A princípio discutia-se até de ser uma comissão do próprio Senado decidindo quem ia regular o uso de inteligência artificial. Então, esse daqui é um ponto-chave, porque perceba, a gente tira da decisão privada, individual, de cada empresa sobre quais são os parâmetros que a IA tem que ter, e a gente joga para discussão pública. Tem um comitê, tem um órgão, tem um espaço onde é discutido com ata pública, com decisão, o que é o limite da inteligência artificial ou não. Então, esse aqui é um primeiro ponto que é importante para a sociedade. Tirar a discussão do privado sobre algo que impacta o público e trazer a luz, trazer a transparência e normalizar. Um segundo ponto, que aí é o carro-chefe do que ele nasce como propósito, é a questão de definição de riscos. Então, seria uma possibilidade de a gente categorizar qualquer inteligência artificial utilizada a partir de um nível de risco, que pode ser um risco moderado, um risco alto, ou um risco excessivo. E aí, esse risco excessivo seriam, por exemplo, tecnologias que podem colocar vidas em risco. O limite da inteligência artificial é o quanto ela pode impactar, o quanto ela pode afetar. E se uma inteligência artificial, a partir das regras estabelecidas por esse sistema nacional, por esse comitê, ela tem um risco excessivo de aumentar a desigualdade, de colocar a vida em risco, de definir que uma pessoa inocente possa ser presa, por exemplo, ela recebe um carimbo de excessiva e ela não pode operar. Então, inteligências artificiais com carimbo de risco excessivo não poderão operar no Brasil. E as de risco moderado e risco alto
terão regras específicas de transparência. Então, um dos carros-chefes ali principais dessa discussão do nível de risco, sendo que se tem nível excessivo de risco, não pode ser usado. E aí eu acho que um ponto aqui que vale reforçar sobre as necessidades ainda do PL 2338 de 2023, que é algo que a própria sociedade civil tem provocado, é sobre essa questão das obrigações, né? Então, a própria versão mais recente ali tornava essa questão de obrigações de quem opera, de quem decide usar a inteligência artificial um pouco mais aberta. Não deixa muito explícito o que de fato as empresas que geram danos na vida das pessoas têm que fazer. Então, um ponto muito caro para a sociedade civil, para a academia e para os setores que estão de olho no PL da IA é quais são as obrigações, tanto de transparência de código, sem ferir o direito à preservação de instrumentos industriais, de técnicas privadas, obviamente, mas garantindo uma responsabilidade de quem opera a inteligência artificial. Se ela tomar uma decisão equivocada, quem assume a bronca é quem está ganhando dinheiro com aquilo. Então, esse aqui é um ponto que ainda está muito aberto, e se o projeto é aprovado dessa forma, a gente vai acabar deixando para o próprio comitê, para o próprio sistema, que a gente nem sabe quem serão os membros ainda, decidir ali como pós-regulação no momento de regulamentação. Agora uma pausa e a gente já volta. Oi, aqui é a Mariana Vick, do Durma Com Essa, o podcast semanal de notícias do Nexo. Eu tô aqui para te convidar a ouvir o programa dessa semana, que fala sobre o relatório final da CPI das Bets. A gente explica qual o balanço da comissão no Senado, que rendeu cenas virais com influenciadores como Virgínia Fonseca, e relembra o nó econômico e de saúde pública das apostas online no Brasil. Depois que você terminar de ouvir o Pauta Pública, emenda no Durma Com Essa. Ouça na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo, nexojornal.com.br. E a gente está um pouco mais de um ano da eleição presidencial, né? E a extrema-direita parece estar muito bem alinhada com as big techs para tirar proveito disso no mundo todo, na verdade, né? Acho que o governo Trump deixou isso muito claro, assim, né? Do quanto eles correm juntos, assim. E a gente viu agora recentemente o encontro do PL, o partido do Bolsonaro, com representantes das Big Tech em Fortaleza, né? O que aconteceu por lá? Olha, o que a gente tem visto é que o próprio PL, por um lado, assumiu a narrativa de que as Big Techs, abre aspas, estão do lado certo. E, por um outro lado, a gente viu essas empresas apresentando quase que um treinamento ali de como organizar digitalmente, mobilizar, fazer vídeo com inteligência artificial. Diversos conteúdos que estão circulando por aí, inclusive, têm mostrado cenas dos representantes oficiais do Google e da Meta ensinando táticas de mobilização digital. Parece ser a primeira vez que a gente vê isso, pelo menos em larga escala, organizando a partir de um partido político e com essas empresas de tecnologia dando treinamento de fato. E é curioso porque algo similar parece que já tinha acontecido em Brasília, pelas fontes que relataram que estavam no primeiro congresso de comunicação que aconteceu em Brasília. Vale reforçar, foi convocada uma audiência pública, as Big Techs foram convocadas para participar, elas se recusaram a ir. Então, o que se parece é que, por um lado, você tem um campo político, um partido, assumindo que as Big Techs, a arena de debate público, está com elas, e por outro lado, você tem as próprias plataformas oferecendo não só um suporte emocional, institucional, legitimando o espaço estando ali presente, mas dando técnica mesmo, de fato. O objetivo do encontro, segundo a legenda, é reunir parlamentares com profissionais das Big Techs para fortalecer a comunicação da direita. O suporte oferecido pelas empresas não envolve patrocínio direto ou qualquer tipo de repasse financeiro. Funcionários das plataformas vão orientar os participantes sobre o uso das ferramentas digitais com foco em inteligência artificial. Apresentaram tutoriais práticos sobre como automatizar vídeos, alimentar inteligências artificiais com conteúdo político enviesado, segundo ela, impulsionar mensagens via WhatsApp Business e até gerar podcasts inteiros com voz sintética.
A gente viu exemplos ali de como pessoas estavam aprendendo a usar, por exemplo, o WhatsApp Business, pelos relatos que a gente encontrou, para fazer mobilização digital. Como usar a inteligência artificial, que é o nosso assunto aqui, para gerar vídeo e, a partir desses vídeos, enviar para as pessoas, né? Então, esse tipo de técnica parece favorecer. Mas não pode me faltar aqui dar atenção de dizer que isso daqui é a ponta do iceberg. Veja aqui comigo. Se a gente ensina uma pessoa a usar uma tecnologia um pouco melhor, você calibra 1% aqui, outro por cento ali, e a pessoa pode ter um alcance um pouquinho melhor. Mas mais do que isso, é a própria plataforma, que não tem nenhuma transparência sobre os seus vieses do algoritmo. Então imagina o seguinte, mesmo que a pessoa tenha a melhor técnica possível, ela tenha o vídeo mais interessante para o país, se a plataforma é quem decide o quão longe aquela mensagem vai, não importa tanto a técnica, quanto importa, por exemplo, a falta de transparência daquela plataforma. Então, por isso que é importante também a gente reivindicar enquanto sociedade que, já que esse espaço é uma arena de debate público, horas, a gente debate política, a gente debate consumo, a gente debate cultura, a gente debate a nossa vida, a gente disputa ideias nesse ambiente, seria inadmissível se outro espaço, por exemplo, pegar um megafone no meio da praça e alguém colocar tapume do nosso lado, começar a colocar barreira para um outro não ouvir, para aquele ouvir melhor, para aquele deixar de ouvir, ia ser inadmissível um negócio desse. Ia ser completamente alguém tomar conta ali da praça e decidir quem pode ouvir e quem não pode ouvir. Essa matéria da Sara descreve o evento como, na verdade, uma aula prática de como transformar um partido político em base operacional de uma milícia digital com benção técnica dos Big Techs e com Jair Bolsonaro e Michele como totens simbólicos desse projeto. A internet se tornou uma praça pública. É óbvio que isso não significa que não são empresas privadas que as detêm. Só que a gente talvez tenha um dilema aqui de fato compreender que, mesmo sendo detido por empresas privadas, a arena de debate é pública. Mesmo que os algoritmos sejam aspectos técnicos, o espaço e a mobilização que eles geram são consequências políticas. Então, essa falsa dicotomia, se é privado não é público, se é técnico não é político, talvez seja um dilema da nossa geração, da nossa época, para conseguir visualizar ali que, mesmo sendo uma empresa privada, ela precisa assumir responsabilidades públicas, porque senão é isso. A gente pode ter as melhores técnicas do mundo, independente do lado, mesmo elas estando explicitamente alinhadas já com determinado partido político. Ainda assim, são elas, nos seus escritórios, nas suas salas de reuniões, que definem para onde calibrar o algoritmo e para onde deixar de calibrar sem nenhuma transparência ou reforço. O que você diz, então, é que não é só a gente discutir um PL sobre inteligência artificial, outro sobre a questão das crianças e adolescentes na internet. Quer dizer, a gente precisa de uma regulamentação do uso da internet como um todo, é isso? Perfeito. E essa compreensão de que a internet ela tem que ser um espaço público, porque ela se organiza como espaço público. A gente debate tudo na internet. Não é um espaço privado, tem várias plataformas, é óbvio, mas se a gente cai na narrativa, na ilusão de que, não, é um espaço privado, onde você entra e tem que seguir apenas as regras daquela instituição, daquela organização, daquela loja, a gente esquece que essas empresas elas têm uma atuação que é transnacional. Vejam aqui comigo, óbvio que se eu entro numa padaria, eu tenho que respeitar as regras daquela padaria. Eu não vou fazer nada que infrinja o que o dono daquela padaria acha que é imoral, ilegal, ou enfim, ele não entenda ali como regra. Mas essa padaria está dentro de um município, respondendo às leis do município, que está dentro de um estado, respondendo às leis do estado, e que está dentro de um país, respondendo não só às leis, mas à Constituição. Essas empresas, por outro lado, como elas possuem sede em outro país, mas elas operam fora do seu país também, elas muitas das vezes respondem apenas à legislação local. Vale aqui lembrar que teve uma disputa no próprio judiciário, inclusive, do antigo Twitter, atual X, que se recusou a ter escritório no Brasil durante um período, retirou a representação oficial simplesmente para não cumprir decisão judicial. Então, esse tipo de jogo de gato e rato, em que empresas operam no Brasil, mas parte dos dados estão em outro país, parte da decisão está em outro, isso aqui cria uma complexidade da própria modalidade do que é o mercado, do que é o setor privado prestando serviço, que às vezes a gente simplesmente esquece que se uma padaria tem
detalhes de tabela nutricional, data de validade e tem vigilância sanitária olhando para aquilo, por que uma companhia, como uma Big Tech, como uma rede social, como uma plataforma, não vai ter a sua própria vigilância sanitária também? A gente está assumindo que a gente quer que crianças, então, comam produtos estragados na padaria, tal como crianças consomem produtos estragados nas redes sociais. E isso daqui é muito grave, é danoso não só para a democracia, mas para a saúde pública, com tanta desinformação sobre temas de saúde, para a vida das nossas crianças, com redes que têm cooptado crianças e adolescentes, com golpes para idosos, que a gente vê cada vez mais com o próprio uso de inteligência artificial, a própria questão das bets e outros assuntos, né? Então, se acontecem irregularidades no ambiente digital e não existe uma regulação explícita para isso, vale lembrar, a internet deveria ser um espaço público, ainda que as empresas que ganham com isso, e é legítimo, sejam privadas. Olhando para a nossa realidade aqui, o Brasil está preparado para enfrentar uma campanha eleitoral com fake news, com deepfake e com essas mensagens hiperrealistas que são geradas por inteligência artificial? Eu entendo que as eleições que a gente teve em 2022 são uma evidência de que o Brasil ainda não está preparado para lidar com a velocidade da internet como um todo. Quem dirá o uso de inteligência artificial cada vez mais sofisticado? Hoje, em 2025, que é quando a gente faz essa conversa, já tem vídeos, por exemplo, da nova IA do Google, que uma realidade, a gente estava até brincando, com aquele canguru, que todo mundo acreditou que era um canguru de verdade. Quem está no futuro aí ouvindo talvez nem saiba dessa referência, mas teve um vídeo que circulou de um canguru de apoio emocional, que ia entrar com a sua dona num avião, e todo mundo, até eu, a gente jurou, não. Assim, é surreal a situação, mas a gente olha para aquilo e parece muito real. Olha para mim. Eu sou real. E você é real? Quem decide o que é real? Você tá aí? Eu sou um código. Eu não existo. Eu sou apenas uma inteligência artificial. Então imagina o seguinte, se a gente tem uma justiça que ela trabalha por reação, que é legítimo, ela reage a manifestações de grupos, enfim, indivíduos e etc. Imagina o rito que a gente tem no próprio TRE, pensando os TREs regionais, no próprio TSE, no processo de julgamento de decisões do processo eleitoral, é muito mais grave, porque a gente não tem uma estrutura regulatória, inclusive para além do judiciário. Por isso que era importante, por exemplo, a gente pensar uma estrutura regulatória, seja por um sistema nacional de inteligência artificial, como é esse que a gente estava mencionando aqui, seja por um comitê, que é o caso do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que já existe, reforço, há mais de década, e que ainda assim debate-se se ele deveria existir ou não. Então, o ponto é, o judiciário por si só, ele não tem velocidade para conseguir reagir aos avanços da inteligência artificial, porque ele já tem demonstrado que não tem velocidade para reagir suficientemente para a internet tal como ela é. Então, por isso que a gente precisa, além do judiciário, de uma estrutura regulatória que atue no preventivo também, e não só no reativo, que consiga, antes de ter problema por decorrência de inteligência artificial, pensar gatilhos, pensar ações de regulação, pensar punições para quem, por exemplo, está usando de forma maliciosa para ganhar dinheiro ou para ganho eleitoral. Então, eu entendo, e a sociedade civil tem discutido cada vez mais, que, infelizmente, só a ação do judiciário não é o suficiente. Esses pesquisadores do Laboratório de Inteligência Artificial da Unicamp desenvolvem justamente ferramentas para detectar se as imagens são verdadeiras ou falsas. Hoje, se você olha um vídeo ou uma imagem gerada por inteligência artificial, muito provavelmente você, como humano, não vai identificar que ela é falsa. Aí você precisa realmente de uma outra inteligência artificial para identificar. Essa mesma ferramenta já está sendo usada em investigações do Ministério Público de São Paulo e da Bahia. Mas essa tecnologia para detectar vídeos falsos não está disponível para o usuário comum. E vale mencionar de forma muito breve que é uma discussão que hoje o STF faz sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. E hoje, pelo fato do Congresso Nacional não ter discutido, não ter topado votar, por exemplo, o PL das fake news, ou atrasar com a votação desses outros pontos, a gente tem visto a discussão subindo para o judiciário, em que carece de um debate mais envolvido da sociedade civil e que vai para uma perspectiva que não necessariamente a gente consiga, enquanto sociedade civil, incidir de forma tão forte. Então, perceba, o processo não sendo discutido na Casa do Povo, no parlamento,
o judiciário tem assumido para tratar de um problema que é urgente, mas ainda assim não é suficiente. A própria discussão do Marco Civil da Internet, do artigo 19, tem muita divergência na sociedade civil e seria muito mais saudável se a gente fizesse esse tipo de discussão no parlamento e não apenas tornando o artigo inconstitucional como tem sido discutido no STF atualmente. Ergon, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um plano para atrair a indústria de data centers para o Brasil, oferecendo a isenção de pagamentos de impostos. Qual é a tua avaliação sobre isso? De forma muito resumida para quem nos ouve, um data center é uma casa de máquinas, é onde a gente guarda todas as CPUs, as antigas CPUs que são dos computadores, para poder armazenar aquilo que é a chamada nuvem. Então, quando você está salvando um arquivo na nuvem, na verdade ele só está indo para esse tal de data center, que é a casa de máquinas. Só que tem um problema. Além disso aqui ser enorme, porque a gente tem data center do tamanho de cidade quase, gera um alto índice de poluição, de consumo de água e também tem uma série de outros impactos. E aí o governo brasileiro hoje tem apresentado uma proposta de atrair data centers para o Brasil com isenção, na verdade com dedução fiscal. Um plano de 2 trilhões de dólares para data centers que a Haddad vai mostrar a empresas de tecnologia. O ministro da Fazenda, ele está numa viagem nos Estados Unidos, em conversas, inclusive, com grandes empresas de tecnologia. E o governo Lula está finalizando aí um plano nacional dos data centers. E o batismo de fogo será diante das Big Tech. E isso daqui parece ser poxa, mas se tiver aqui no Brasil e der algum problema, a gente puxa da tomada e simplesmente resolveu. Mas na prática é que a gente não vai resolver um problema de soberania, porque, por exemplo, a gente pode servir aqui para armazenar os dados, mas eles podem ser tratados em outro país, já que a gente tem até legislação nos Estados Unidos que prevê isso. A gente tem legislação dos Estados Unidos que prevê que dados relacionados à base dos Estados Unidos têm referência à legislação estadunidense, americana, né? Então, ainda assim, a gente estaria colocando quase que como um Brasil colônia, daqueles antigos, que vem alguém de fora, faz uma plantação de cana-de-açúcar, pega esse açúcar, leva para fora, refina lá fora e depois revende para a gente. Porque é literalmente isso. Pega data center, constrói no Brasil, leva os dados para fora, refinados, melhora os modelos de inteligência artificial e depois devolve esses modelos enquanto sites para a gente pagar mensalidade e conseguir consumir inteligência artificial. Vamos receber aqui, às vezes ganhar um dinheiro de industrialização momentânea, porque a gente vai vender muito ferro para quem quiser construir os data centers. Mas, como a gente tem brincado, vira quase que um voo de galinha, porque vai durar o período de construção do data center para um aluguel que a gente vai pagar para o resto da nossa vida para conseguir usar aquele data center. E todo mundo que mora de aluguel sabe que o sonho é ter uma casa própria. Então, por que não a gente ter a nossa casa própria e, mais do que isso, construir um condomínio inteiro que seria uma inteligência artificial brasileira? Ergon, como fica, né? Sempre essa pergunta. Como fica o campo progressista nisso tudo, né? Parece existir um consenso geral de que a esquerda não sabe muito bem como utilizar essas ferramentas ao seu favor, além desse alinhamento das Big Techs com a extrema-direita, da manipulação dos algoritmos que você comentava antes, né? O que é possível ser feito para equilibrar esse jogo? A promoção do direito à integridade à informação seria uma grande novidade que a gente tem. E ela geralmente é acompanhada de 3 estratégias, pensando a nível de política pública, de governo, o que a gente poderia fazer. Uma, educação midiática, porque se a gente consegue minimamente gerar um senso crítico na garotada que está na escola, na sociedade, a gente tende a ter menos, por exemplo, golpes, tende a ter menos pessoas caindo em inteligência artificial, manipulando opinião, a gente tende a ter menos pessoas caindo em desinformação. Mais do que isso, é necessário ter a responsabilização, e aqui isso é um ponto muito chave. Hoje o Brasil engatinha ainda na responsabilização de crimes digitais, especialmente voltados para a disseminação de desinformação. Quem tem se esforçado de forma verdadeira para conseguir avançar como isso é a PNDD, que é a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, alocada dentro da AGU. Violência na internet contra crianças e adolescentes aumentam 8% nos primeiros 3 meses do ano. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, foram 570 denúncias de janeiro a março deste ano.
um aumento de 8% em relação ao mesmo período de 2024. As queixas foram registradas pelo Disque 100, serviço do governo disponível 24 horas por dia. Porque a outra parte do problema ainda continua sendo do como essas companhias decidem de forma particular e privada o que a gente vai receber nas nossas telas todos os dias. Ora, vale citar aqui 2 exemplos muito breves de estudos que evidenciam isso para a gente, para quem quiser acessar depois. Um é do NetLab, da UFRJ, em que a professora Marie Santini, que o coordena, mostrou que o algoritmo do YouTube ativamente distribui conteúdos de desinformação climática. Aí quem nos ouve aqui pode perguntar, mas porque eles são maldosos, porque eles não gostam do clima? Não, é porque o modelo de negócio da plataforma é baseado em fazer a pessoa ficar o máximo de tempo possível dentro dela. E se conteúdo chocante sobre desinformação climática agarra mais as pessoas lá dentro, então é isso que ele vai distribuir. Um outro exemplo tão grave, ou às vezes até mais grave do que esse, foi um estudo do Instituto Think Twice Brasil, que foi lançado em março de 2024, se não me falha a memória, que mostrou que o algoritmo do TikTok ativamente distribui conteúdos de violência e automutilação para crianças e adolescentes. Mesma motivação. Não é porque eles querem que crianças e adolescentes se machuquem, mas é porque o modelo de negócio da plataforma é baseado em chocar. E isso choca muito criança e adolescente, faz ele ficar mais tempo dentro da plataforma, porque quanto mais tempo se passa na plataforma, mais publicidade a gente assiste. Mesmo que esse chocante seja algo criminoso, seja algo nocivo. Então a grande discussão talvez seja essa. Como que a gente, de alguma forma, reduz os danos que as plataformas trazem ao terem um modelo de negócio baseado no vício de tela, baseado na retenção da tela, baseado, inclusive, em conteúdos que, mesmo que sejam criminosos e nocivos, é o que está prendendo a garotada mais tempo lá dentro. Ergon, muito obrigada. Muito bom te ouvir. Enfim, estamos lascados, mas muito bom te ouvir. Obrigada por vir ao Pauta Pública. Eu que agradeço enormemente. Eu, infelizmente, tenho participado de algumas atividades com o seguinte pensamento. Quanto mais revoltadas as pessoas saem, mais chocadas elas saem, é um termômetro de que deu certo, pelo menos, provocar sobre essa temática da internet. Gente, e antes de ir embora, eu quero contar que hoje eu encerro a minha participação aqui no Pauta Pública. Mas a minha colega de microfone, Andréa Dipp, continuará conduzindo essas conversas mais que necessárias para todos nós. Então, eu quero agradecer a toda a equipe que faz o Pauta acontecer toda semana. A Estela, a Dipp, o Terto, o Pedro, a Rafaela, toda a redação da Pública, e em especial a você que me acompanhou ao longo desses meses por aqui. Muito, muito, muito obrigada. A gente vai sentir muito sua falta por aqui, Cláudia. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. A dica de hoje é conhecer todos os podcasts da Rádio Guarda-Chuva, com programas para todos os gostos e ouvidos. Tem história de fraudes científicas no Ciência Suja, bastidores de grandes histórias do jornalismo no Vida de Jornalista, mergulhos narrativos na Rádio Escafandro e a cultura popular no Cirandeiras. Tem até outro podcast da casa, o Bom Dia Fim do Mundo, trazendo as notícias mais importantes da semana com o meio ambiente no centro da conversa e muito mais. Procura aí pelos podcasts da Rádio Guarda-Chuva e boa escuta. E agora sim, chegamos ao fim de mais um Pauta Pública. Obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. O Pauta é apresentado pela Andréa Dipp e por mim, e nós também cuidamos da entrevista do programa. A produção é da Estela Diogo, com apoio de produção da estagiária Rafaela de Oliveira. O Ricardo Terto é quem cuida do roteiro. A edição é do Pedro Pastoriz. A identidade visual é da Tainá Gonçalves e na comunicação, a coordenação das redes é da Lorena Morgana. O vídeo para as redes é da Etienne Karen e a publicação no site fica com o Guilherme Silva. A trilha sonora original do programa é do Pedro Vituri. A coordenação da produção e edição dos podcasts da Pública é feita por mim. Esse episódio inclui áudios dos canais Outras Palavras, TV Senado e do iNerd. O Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. É isso. Um abraço. Jardim, foi uma honra dividir os microfones desse podcast com você. Eu vou sentir muito sua falta, tenho certeza que todo mundo que escuta o Pauta também.
Bons voos. Até sexta que vem, gente. Um abraço.